na lista de convidado, é isso? Talvez ela não permita que grave, né? Mas aparece que ela pode voltar. Vou mandar. A senhora consegue mandar uma mensagem para ela ou eu mando? Eu mando, fica tranquilo. Eu prefiro que você entre aí e eu fico nos grupos, tá bom? Tá certo. Então, acho que eu vou começar aqui, né? São agora 2 horas e 13 minutos. Já estamos gravando, né? E gostaria de dar boas-vindas, né? Vocês têm um representante do Sindema aqui, aos cursistas também, aos docentes, alunos da engenharia química e a equipe pedagógica. Então, rapidamente, só uma introdução, né? Nós temos uma roda de conversa de encerramento da fase 1 do programa Articula Tecnologias. É um curso básico de tecnologia, né, que foi idealizado em parceria com o Sindema, que é o Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema. Então, a equipe pedagógica é composta por estudantes do curso de Engenharia Química, extensionistas do programa Articulações. E os objetivos, né, desse curso, então, são apresentar noções básicas, ferramentas e recursos básicos de computadores e celulares por meio de redes sociais, oferecer oficinas virtuais sobre informática básica, promover a alfabetização digital de forma rápida, eficiente e gratuita. Então, a primeira fase ela foi ministrada em grupos de forma assíncrona, em grupos de Facebook e WhatsApp. E foram abordados temas como noções básicas de informática, computador, noções básicas de informática, internet, conhecendo o seu celular, parte 1, conhecendo o seu celular, parte 2, WhatsApp, introdução ao grupo sala de aula, Google Drive e noções de cadastramento no CIEX. Então, aí foram disponibilizados os links, né, do WhatsApp, Facebook, Instagram para os cursistas, certo? Então, esse foi uma introdução basicão, né, sobre o curso, né, objetivos do curso. E não sei se a Débora gostaria de acrescentar alguma coisa, né, que ela é do programa de apoio à docência. Débora? Olá, assim como o professor Plácidos falou, né, eu estou fazendo estágio na disciplina. Normalmente eu acompanho os alunos da engenharia química, né, nós estamos trabalhando juntos, e algumas vezes também eu entro em contato com vocês, aos cursistas, né, pelo grupo de WhatsApp. Somente para informar que eu estou aqui à disposição, se precisarem de alguma coisa, pode me mandar mensagem, pode mandar lá no grupo, que a gente sempre procura ajudar a todos. Acho que era isso mesmo, professor Plácido. Tá joia. Obrigado, Débora. Obrigada. E o cronograma dessa roda de conversa, a gente vai incluir uns 5 minutos, seriam 5 minutos de abertura, né, mais ou menos, que essa nós estamos fazendo agora. Depois teria aqui, o próximo item seria a apresentação das estatísticas, as respostas dos formulários preenchidos pelos cursistas, e feedback sobre as principais dificuldades encontradas. Em torno de 30 minutos, né, que seria lá os grupos da Engenharia Química 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Em seguida, a gente abriria um espaço para os cursistas, né, como uma oportunidade para falarem sobre as expectativas, né, se foram atendidas, quais foram as principais dificuldades encontradas, certo? Pontos positivos e negativos dos cursos, sugestões também, né, se alguém quiser falar alguma coisa sobre para os próximos cursistas, os próximos cursos, né, seria interessante ouvir a opinião dos cursistas atuais, tá? Em seguida, a gente abriria um espaço dos grupos de alunos da engenharia química, para eles falarem sobre as suas experiências, relatos de aprendizagem, competências adquiridas, tá? E talvez um pouquinho falar sobre os contratos didáticos, né? Talvez agora fique mais claro, né, o que a gente acrescentou nos contratos didáticos, né, sobre as competências a serem adquiridas. Eu acho que deve estar mais claro, até seria interessante a gente dar uma reflexão sobre isso, certo? Em seguida, eu abriria um espaço para a equipe pedagógica, para a Débora relatar alguma experiência, né, algum aprendizado também. E, antes da finalização, teria um espaço para a discussão de todos, né, todo mundo, quem quiser relatar alguma experiência, poderia ficar à vontade também. E, em seguida, o encerramento com a professora Eliane.
Certo? Alguma dúvida sobre o programa, cronograma aqui da reunião? Senão a gente pode dar seguimento, né, com a palavra dos grupos da engenharia química, de alunos da engenharia química, né, sobre as estatísticas das respostas dos formulários, né? Seria um balanço do que foi feito, dos resultados atingidos, né, dos diversos cursos e vídeos, né, que os cursistas assistiram, né, e referente aos formulários preenchidos pelos cursistas. Então, eu passaria a palavra aos grupos de alunos, começando pelo grupo 2, né, para relatar o resultado do preenchimento dos formulários dos cursistas. Tudo bem? Tranquilo, professora, a gente já vai começar a apresentação da tela, tá bom? Tá joia, obrigado, Gabriela. Imagina. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Letícia, vou começar falando aqui pelo grupo 2. Todos conseguem me ouvir bem? Seria interessante você apresentar também, né? Ah, sim, tá apresentando. Começou a apresentação agora. Beleza. Todos conseguem ver? Tranquilo? Sim. Então, tudo bem. Pessoal, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. A gente é o grupo 2, estamos falando em relação ao projeto da conta Google e Gmail, né? Então, bora lá, apresentando o grupo. Eu sou a Letícia, dentro do nosso grupo tem a Gabriela, a Isadora, a Giovana e o João Gabriel. A gente faz parte da Unifesp, né? Nossa unidade curricular de ensino. É algoritmos e programação computacional, com o professor Wilson. E o nosso grupo, assim, ficou responsável pela conta de e-mail. A gente teve uma resposta a gente teve 38 respostas no nosso formulário, com uma média de 75 pontos. Então, através do vídeo e do Forms, a gente acredita que o pessoal foi muito bem, conseguindo uma média de pontos, né, elevadas. E aí eu passo a palavra para a Gabriela. Boa, obrigada, Lê. Pode passar o slide. Como a Lê falou, a gente considerou que vocês foram muito bem no nosso formulário. A nossa média foi de mais ou menos uns 75, então vocês foram bem. Só que a gente encontrou alguns pontos que talvez não tenha ficado tão claro. Então, a gente colocou aqui 2 perguntinhas que tiveram mais erros, né? Como vocês podem ver, essas 2 perguntas estão aí na tela, que é quais informações são necessárias para enviar um e-mail e como escrever um e-mail. São 2 perguntas mais, assim, gerais, só que pode ter causado uma dúvida, porque tem umas pegadinhas aí que talvez o pessoal não tenha entendido. Pode passar, Lê. Bom, a primeira pergunta, como eu falei, quais informações são necessárias para enviar um e-mail? Eu acho que poucas pessoas sabem, mas para enviar um e-mail, para ele ser enviado, você precisa, na verdade, só de um e-mail de destinatário. É claro que se você colocar só o e-mail, o texto vai em branco, então vai ser um e-mail praticamente não tão bom, né, porque não vai estar nada escrito. Mas para ele ser enviado, só basta colocar o e-mail do destinatário. Pode passar o slide, Lê. Nesse próximo slide, a gente colocou a caixinha que aparece quando você clica para enviar um e-mail. Então, como a gente falou, é só necessário colocar o e-mail do destinatário. Só que é muito importante, bem legal, vocês colocarem também o assunto, que fica melhor para a pessoa já bater o olho, já saber sobre o que é o e-mail. É importante também, obviamente, colocar o texto, para a pessoa saber do que você está falando, e nessa parte também dá para você escrever do jeito que você quiser, com as letras que você quiser, dá para mudar de cor, dá para colocar imagens, anexar documentos, e tudo isso a gente explicou no vídeo. Pode passar. Bom, a segunda pergunta que teve mais dúvidas que a gente percebeu no nosso formulário é como escrever um e-mail. Essa pergunta tem uma certa pegadinha, por isso que eu acho que algumas pessoas acabaram errando essa pergunta, porque em alguns computadores o e-mail aparece de uma forma diferente. Então, para você enviar o e-mail em alguns computadores, você precisa clicar em compor, e em outros, você precisa clicar em uma caneta. Pode passar o slide, Lê. A gente colocou uma foto exemplificando, por exemplo, no meu e-mail aparece essa canetinha. Então, para eu enviar um e-mail, só basta eu clicar nela, né? Então, a gente colocou essas 2 opções que estavam certas, e talvez por isso tenha gerado um pouco de dúvida, mas depende do computador.
Pode passar. Pessoal, encerramos aqui a nossa apresentação. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode se pronunciar. Bom, se ninguém quiser perguntar no momento, né, depois vai ter um espaço para os cursistas, né, e também, novamente, os alunos poderiam voltar da engenharia química para relatar algumas experiências, né, um pouco sobre o aprendizado adquirido. Acho que a gente pode passar, então, a palavra ao grupo 3, né, para fazer a sua apresentação sobre os formulários, né, a estatística dos formulários. Obrigado, agradeço ao grupo 2, Gabriela, né, Letícia. Imagina, a gente que agradece. Grupo. Obrigado. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Vou começar a apresentar aqui a tela. Eu sou o Alex, né? Estou como representante do grupo 3. Tá compartilhando já? Não, agora foi. Começou agora, Alex. Beleza, obrigado. Como eu disse, né? Estou representando aí o grupo 3, que tem como tema noções básicas de computador e internet. Os integrantes do grupo são eu, Alex Souza, tem a Lohane, a Mayara, a Amanda e a Tainá também. A matéria é algoritmos e programação, né, para a turma extra. O professor é o Wilson, e temos aí como colaboradores o José Plácido e a Débora Cordeiro. O vídeo que esse grupo ficou, os vídeos que o grupo ficou responsável foi os vídeos sobre atalho, PDF, recuperação de arquivos, e também sobre a internet contratada, velocidade de internet, e também sobre o Google Maps. No momento em que o gráfico foi gerado, tínhamos 45 respostas, com uma média aí de 8,44 pontos, né? 9, ou então a mediana de 9 de 10 pontos. De uma visão geral, todos foram muito bem respondendo o formulário, né? Porém, teve uma questão que gerou mais divergência entre as respostas, né? Que foi essa daqui, que o Vitor tem uma pasta com receitas localizadas em documentos, porém, para ficar mais fácil, ele deseja abrir um atalho de sua pasta de receitas Nossa, tá cortado aqui. Enfim, ele quer criar uma pasta na sua área de trabalho. Ele quer criar um atalho sobre essa pasta. E aí a pergunta é qual procedimento ele deve seguir, né? Qual passo a passo ele deve seguir. Aí eu vou mostrar para vocês, na prática, como que ficaria para criar um novo atalho. Basicamente, você viria aqui na sua área de trabalho, iria vir aqui em novo e criar um atalho. Ao clicar aqui nesse botão de atalhos, você vai abrir diretamente essa pasta aqui. Depois disso, o próximo passo é você clicar em procurar, onde vai abrir essa segunda tela. Depois disso, você vem em documentos, que a pasta de receita dele está localizada nos documentos. Aí vem aqui, seleciona a pasta de receitas, e a partir daí é só ele concluir, ir avançando e concluir, que aqui vai estar seu atalho pronto na área de trabalho. Basicamente é dessa forma que se resolve essa questão. Bom, foi isso. Aqui estão as referências, né? Todas as perguntas do questionário foi baseadas diretamente dos vídeos. E é isso aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou então alguma questão, pode falar. Acho que a Eliane Menezes se manifestou, ela teve dificuldade nessa questão, né? Não sei se está mais claro agora, Eliane Menezes, sobre como fazer fazer os anexos, né? Talvez tenha sido um pouco de dificuldade, porque é uma questão de passo a passo, né? Talvez com a prática fique mais simples. Se torna mais comum, né? Mas ficou mais claro agora? Ou você quer que eu refaça alguma parte? Professor, é o que ele falou, é a prática, o dia a dia que saberia dar essa resposta. E, assim, deixa eu ver como que eu me expresso. Eu estou acordando, a curiosidade está despertando em mim agora. Nós estamos em um mundo tecnológico já tem muito tempo. Porém, eu vou aprender daqui para frente, porque agora que eu estou acordando para a vida.
Eu sou um tipo de pessoa que eu só aprendo quando eu tenho a real tirar habilitação. Quando eu vi que não tinha jeito, eu fui para os palcos, consegui tirar. Então, eu vou aprender. Ainda não aprendi. Se eu falar que eu aprendi e vou lá na prática e vou fazer, não, mas eu vou aprender. Fico contente com você compartilhar a sua experiência, mas é geral isso. A gente também, mesmo nós docentes na universidade, eu também não gostava muito de gravar vídeo, de ouvir a minha voz, aí com a pandemia não teve jeito, tive que arregaçar as mangas e paciência, né? É o que temos, então vamos encarar, né? E a gente acaba aprendendo muito, a gente aprende com esses cursos, né, de extensão, a interação com os grupos é bem interessante, eu acho que os alunos depois vão relatar também, que é um aprendizado para todo mundo aqui, né? Eu acho que é isso, a gente tem que meter a mão na massa mesmo e meio que ser ousado, né? Não vai, você pode arriscar, tentar, vai clicando nos botões lá que tem no Google e aí uma hora você acerta, a gente acerta. Acho que realmente não tem que ter muito medo, não, né? Tem que arregaçar as mangas e fazer, né? Obrigada fazer pela acontecer. oportunidade. Eu que agradeço aí. Agradeço ao Alex, então, pela apresentação, né, do grupo 3, e acho que a gente pode passar, então, para o grupo 4 agora, né? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Porque aqui eu acho que a gente pode deixar o espaço aberto, né, meio dinâmico aqui. Eu tinha separado, né, o espaço para os cursistas, depois a gente pode voltar também, né, mas quem quiser se manifestar, fique à vontade para poder falar alguma coisa, né? Oi? Oi, José, é o Dinaldo, eu adentrei ao grupo agora, né, e assim como a Eliane, não sou de uma geração onde a tecnologia fazia parte do meu dia. Eu também não muito. Com 56 anos. Então, o que eu percebo é que a gente que não nasceu nesta era da tecnologia, a gente precisa praticar um pouco mais, né? Isso. Então, às vezes, um procedimento que um garoto de 18 anos, que sempre ligado com videogame, com celular e com esse tipo de tecnologia, consegue fixar em uma única vez, a gente precisa de 2, 3, mas a gente consegue, viu, Eliane? Com certeza. Obrigada. Obrigada. É isso aí, é só meter a mão na massa e não ter medo. Mas o que pode acontecer é dar um tilt lá no computador, lá, reinicia, liga de novo, mas nem isso acontece, na verdade. Bom, obrigado ao Alex. Agora eu vou aprender, porque eu estou dando a cara para bater. Né? O ser humano aprende com o outro, porém nós temos muita vergonha um do outro. Olha, dane-se, eu vou errar, vou aprender, vou tentar, porque eu só não quero ficar para trás, porque as minhas crianças, eles manjam do assunto. E quando eu falo, mas o que é isso? Você não sabe, professora? Eu não sei isso, mas eu sei outras coisas. Vamos aprender juntos? Claro, agora eu aprendo, gente. Gostei da conversa. Obrigado pela manifestação. Certo? Depois a gente pode retornar aqui com mais conversa, mas vamos passar para a apresentação do grupo 4, pode ser, pessoal? Ok, professor. Daí apresenta o tema e também as estatísticas. Obrigado. Obrigado ao Alex pelo grupo 3. Tá? Fique à vontade. Ok, posso iniciar compartilhamento aqui? Boa tarde aos presentes, sou Renato, estou representando aqui o grupo 4, que é pelo Carlos Henrique, Danilo, e o Henrique, eu e a Thaís e a Valéria. Né, somos alunos dos professores José Plácido e o Wilson, né, na UC Algoritmo e Programação Computacional, e tivemos auxílio também da professora Eliane e da mestranda Débora. Nosso cronograma aqui da apresentação. As atividades a gente foram duas, né, 2 temas, o Google Groups e o Google Sala de Aula. A gente trabalhou com vídeos de 10 minutos, funcionalidades, como criar, como participar, administrar, a política do usuário, e a avaliação do aprendizado foi por 5 questões, né, tipo quiz, e as respostas para consolidação do aprendizado foi por vídeos interativos.
No Google Sala de Aula, semelhante, pelo conteúdo ser maior, foram 2 vídeos, funcionalidade, como criar, como participar, administrar, como adicionar alunos, tarefas, né, e ambiente de uso e política de usuário. E a avaliação também foram por 5 questões tipo quiz, e a gente também usou para consolidar os vídeos interativos. E o público participante, né, os cursistas foram 20, na primeira atividade 24, né, sendo respostas, mas de 23 cursistas, e na segunda foram 25 respostas e 23 cursistas. Pelo desempenho, foram, como a gente está vendo aqui, foram altos. Aí a gente destaca na primeira atividade o maior erro, né, que era o administrador e os participantes do grupo, do Google Groups, né, como eles podem usar as ferramentas, né. E uma coisa que a gente percebe é que os grupos ainda muitos associam esses grupos do Google a outros aplicativos que, às vezes, pela rapidez da disseminação da informação, são feitas por práticas ilegais, né? Por isso que a gente destaca a política do usuário para não gerar problemas, tanto na plataforma como um problema policial, né? Por difundir, às vezes, atividades comerciais, políticas, grupos de ódio, essas coisas todas. Então, a gente viu que muitas pessoas ainda associam isso por receber em outras plataformas esse tipo de uso, né? E por ser mais recorrente o uso da internet, na maioria das vezes, por esses aplicativos de mensagem. Nas outras duas, a gente considera próximo também, essa daqui que, né, teve um pouquinho mais sobre adição ou saída de usuários, né, que por só usar o Google Groups, adiciona e retira qualquer usuário, que é justamente para não disseminar informações falsas, não atrapalhar o objetivo do grupo, da discussão do grupo. E a outra para enviar mensagens, participantes do grupo, também foi bem... Os erros ali foram basicamente isso daí de às vezes confundir esses disparos em massa que às vezes ocorre e o pessoal exibir qualquer tipo de informação naquele grupo. No Google Sala de Aula, o desempenho foi melhor, né, mesmo porque a gente até mesmo se fosse com o grupo, a gente teria um desempenho melhor também no Google Sala de Aula, por ser uma ferramenta mais difundida ao uso, principalmente agora com as aulas remotas. E também por fugir daquela imagem que a gente tem de grupo, desses aplicativos de mensagem instantânea. E aqui também, né, a gente põe o Google Sala de Aula, esse erro, o único erro que teve nessa questão é justamente isso aqui de apontar para fotos e vídeos pessoais no compartilhamento do Google Sala de Aula, e não de ser de trabalhos, atividades de estudos, né. E aí a gente foi ver mais ou menos por que estava tão disparado esse erro, assim, e uma coisa que a gente viu por esse estudo, pela pesquisa do IBGE, é que 95%, né, da população usa o celular, basicamente a mensagem usa para enviar, receber mensagens de texto, né, uma concentração muito grande, e por aplicativos o e-mail cada vez mais em desuso, né, e o Google Groups é basicamente um grupo de conversas via e-mail. O desempenho, né, na primeira atividade foi de 85%, na segunda aí em termos de 96%. O que a gente viu como estudante da graduação, né, essa atividade você viu também, né, para a gente aprender o desenvolvimento de habilidades de ensino, que a gente não é tão explorado durante o curso, nem a gente foi explorado no ensino médio. Importância da difusão do aprendizado, né, para a gente estar trabalhando com grupos diferentes do que a gente está acostumado, que a gente vê na Unifesp. Conhecimento de novas tecnologias, porque o Google Groups mesmo a gente usa muito pouco, e alguns até aprenderam, e outros começaram a ver também o Google Sala de Aula na visão do professor, e contato com a sociedade, atividades acadêmicas, que é bom para a gente expandir o nosso conhecimento e ver que a universidade não é uma coisa fechada, e sim mais uma instituição do país. E a gente
considera, né, a universidade pública patrimônio da sociedade brasileira, como a Andifes já ressaltou, e mostrar que o nosso conhecimento, embora a gente, ao C, seja para aprender a programar, aprender a linguagem C, né, o básico da programação, a gente pode ajudar a sociedade com o que a gente já tinha de conhecimento, que a gente já vem usando, e não necessariamente esperar a conclusão da nossa graduação e as nossas referências. Bom, da gente, se tiver alguma dúvida, pode levantar. Obrigado ao Renato, né, pela apresentação, foi muito boa, como os outros também, né, se saíram bem. Eu vou passar a palavra para os próximos grupos e depois a gente pode retornar para uma roda de conversa, né, com os cursistas, né? Pode ser assim? Ok, obrigado. Tá? E, bom, obrigado, então, ao Renato. Vou passar a palavra ao grupo 5, né? Daí depois a gente volta com as outras partes da roda de conversa. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Ana Júlia, sou representante do grupo 5. Eu vou apresentar minha tela aqui, só um minuto. Ela está aparecendo? Eu não consigo visualizar. Ainda não, tem que apresentar aí. Agora está aparecendo, está começando a aparecer. Isso, apareceu. Ok. Bom, o meu grupo era responsável por criar uma avaliação do Google Sala de Aula. O grupo formado por Ana Júlia, que sou eu, Caroline, Isabela, Leonardo e Matheus. O projeto fazia parte da UC de Algoritmos de Programação Computacional, que é ministrada pelo professor Wilson, e nós tivemos como colaboradores a Débora e o José Plácido. O nosso trabalho era a avaliação sobre o Google Sala de Aula, que foi um vídeo já apresentado por outro grupo e montado por outro grupo. O questionário ele tinha 7 questões de múltipla escolha, que valiam um total de 100 pontos. O resultado das avaliações. Nós tivemos 50 respostas coletadas e 32 participantes. Então, para nós ficou claro que muita gente refez o questionário. E aí nós fomos atrás e descobrimos que 11 pessoas tinham refeito o questionário e algumas dessas pessoas tinham refeito mais de uma vez. O que, no meu ponto de vista, é muito bom, porque como as questões forneciam um feedback, as pessoas podiam ver aonde elas erraram e qual seria a resposta correta e o porquê daquela resposta estar correta. Nós tivemos uma média de pontos de 60 de 100. Isso porque a questão que mais foi errada foi essa que está aparecendo para vocês, quais são os critérios obrigatórios e indispensáveis para a criação de uma turma. Essa questão ela varia 40 pontos. Então, como muita gente errou, a média ficou em 60 mesmo. Tá? Aí nós trouxemos a questão aqui para falar um pouquinho do porquê que a gente acha que isso aconteceu, né? As alternativas da questão, elas fazem parte do formulário de criação de uma turma no Google. Então, quando você aperta para abrir uma nova turma, todas essas alternativas que estão aqui, elas aparecem lá para serem preenchidas. Só que as únicas que são obrigatórias é estar conectado à conta Google e o nome da turma. As outras não precisam ser colocadas se não quiserem.
Eu acho que por isso que houve bastante erro nessa questão, porque as informações estavam lá. Então, eu acredito que tenha confundido um pouco. E também por ser uma parte que os alunos não têm tanto acesso. Essa parte de criação de turma é uma parte mais para os professores, né? Não para os alunos. Os alunos estão mais acostumados a entrar pelo código ou pelo link. Então, acredito que fique um pouco mais confuso. Essa foi a única questão escolhida para apresentar. Então, eu espero que todo mundo tenha entendido. E se ficou alguma dúvida em alguma outra questão ou em alguma outra parte sobre o assunto ou sala de aula, fiquem à vontade para perguntar. Bom, Pessoal, vamos ligar o som. tem alguns microfones ligados, aí ela retorno aqui, tá? Obrigado, Ana Júlia, né, pela apresentação do Grupo 5. Depois a gente pode retornar aqui a esses assuntos, né, mais para frente, mas vou passar a palavra ao Grupo 6, então, para fazer a sua apresentação sobre as estatísticas do formulário, tá? Obrigado. Olá, boa tarde a todos, sou a Bianca, né, em nome do Grupo 6. Boa tarde, Bianca. Eu vou apresentar os slides. Um momentinho. Deixa eu ver. Minha tela está compartilhando? Peraí. Agora... Sim. Boa. Vou só desligar o áudio da apresentação para não estar duplicado. Consegue me escutar? Sim. Obrigada. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, colegas de curso, docentes, especialmente os cursistas. Nós somos o Grupo 6 e agora, nessa fase 1 assíncrona, fazendo balanço, vamos mostrar as estatísticas sobre o Google Drive. Nós somos discentes de Engenharia Química, eu, Bianca, junto a Jaqueline, a Júlia, a Maiara e a Nayara. Nós estamos aqui com vocês através da curricularização de extensão da Unidade Curricular de Algoritmos e Programação Computacional. Os docentes, né, que vocês já devem ter tido algum contato, né, o Wilson que ministra o conteúdo para a gente, o José Plácido que nos orientou durante a elaboração do material para o Articula Tecnologias, a Eliane, que é a queridíssima coordenadora, e o Bruno Santoro, que vai ajudar a coordenar as oficinas aí da fase 2. E também tivemos a colaboração mais que essencial da queridíssima Débora, do Programa de Aperfeiçoamento Didático. Passo a palavra para a Nayara. Bom, por meio dos vídeos que os cursistas eles aprenderam como que funciona o Google Drive, eles puderam ter o conhecimento sobre a ferramenta de armazenamento do Google, e nós, do Grupo 6, tivemos a missão de elaborar o questionário de avaliação com 5 questões sobre as funcionalidades e os critérios de upload e armazenamento, que foram os pontos principais da nossa avaliação. Pode passar, Bia. Bom, boa tarde a todos. Agora eu vou falar um pouco sobre a média avaliativa que obtivemos no questionário e utilizamos como método a plataforma Google Forms. Bom, destacando os resultados obtidos até ontem, 9 de julho, nós tivemos 34 respostas em relação ao total de números de inscritos. E também, até o mesmo período, tivemos uma média das notas de 7,57, como podemos ver aí no slide, tendo como base as notas de 0 a 10, o que é considerado satisfatório. Pode passar, Bia, por favor. Bom, boa tarde a todos. Como podemos ver no gráfico geral, tivemos uma média, né, de 7,53 e uma mediana de 8 pontos. Como podemos notar, as notas 8 e 10 foram as notas que mais apareceram, né, as notas que mais foram tiradas. Então, isso é uma nota bem satisfatória, então, para os alunos, os cursistas, as pessoas que fizeram o formulário, é algo muito satisfatório e ficamos muito felizes com os resultados. Pode passar. Falando da questão com o maior número de dúvida, a questão foi o que pode fazer o upload de um arquivo demorar no Google Drive.
A resposta correta é a alternativas 1 e 2, que foi a que teve o maior número de respostas, com 16 respostas. Porém, também teve muitas respostas para todas as alternativas anteriores, que está incorreta. E nós acreditamos que foi porque houve muita confusão, seu tipo de arquivo influenciava na demora do upload, o que não é verdade. O que influencia é só o arquivo grande e a baixa velocidade da internet. Como o Google Drive pode ser inserido qualquer tipo de arquivo, isso não interfere. Foi muito confundido, talvez porque vídeos podem demorar mais, mas isso não é pelo tipo de arquivo, mas sim pelo tamanho do arquivo. Essa foi nossa apresentação, nós agradecemos a atenção e nós estamos disponíveis para responder qualquer tipo de dúvida. Esse aqui é grupo, hein, unido, hein, participativo, hein? 5 participantes. Agradeço a Bianca, Nayara, Maiara e Júlia Jaqueline pela apresentação. Foi muito legal. A Bianca é bem política, né? Parece, tem um dom aí para apresentações aí. Obrigado, então, pessoal. Vou passar a palavra ao grupo 8, né, que é o último grupo para apresentarem suas estatísticas. Depois a gente pode retornar aí a esses pontos aí já apresentados. Obrigado. Olá, eu sou o Bruno, boa tarde a todos. Vou representar o grupo 8 aqui, vou compartilhar aqui a tela. Tá aparecendo, ainda não. Aí. Sim, já apareceu aqui. Beleza. Bom, boa tarde a todos. Você pode clicar em ocultar ali naquele... Isso, aí. Beleza. Eu vou estar falando em nome do grupo 8 sobre conhecendo o celular, as contas do Facebook, Instagram e WhatsApp, que foram sobre os vídeos. Aqui tem os nomes dos integrantes: Bruno de Francesco Rochel, Cláudio José da Silva, Débora Afonso dos Santos, Luísa Maria Linglês Fernandes, Tadeu Vinícius da Silva Pedro. Na unidade curricular de algoritmos, de programação computacional, do curso de engenharia química. Aqui os professores, colaboradores aqui. Então, aqui a gente tem o sumário. A primeira parte é sobre as respostas do formulário. E aqui os subtópicos a gente quis abordar um balanço, um comparativo entre todas as tentativas, todas as respostas, considerando somente as primeiras tentativas e considerando somente as últimas tentativas, porque tiveram gente que fez mais de uma vez, e aí a gente fez esse balanço só para ver o aprendizado mesmo, fazendo uma comparação entre fazendo a primeira tentativa e as últimas, e o geral, assim, considerando todas. As perguntas com mais acertos e erros e as referências. Considerando todas as tentativas, as respostas do Forms, a gente teve 51 respostas, com uma média de 75%, quase 76%. Uma média de 7,58. Considerando somente as primeiras tentativas, foram 30 respostas, então isso a gente conseguiu ver que era justamente o número real de participantes, de pessoas que fizeram o formulário, que responderam o formulário. E a média foi de 6,93, que foi o primeiro impacto, a primeira vez que as pessoas fizeram o formulário. E aqui considerando as últimas tentativas, com os mesmos 30 participantes, e aí considerando só o último formulário que eles enviaram, a última resposta que foi enviada, e aí a média foi de 7,93. As perguntas com mais acertos e erros, primeiro falando sobre as questões mais vezes erradas, perguntas erradas com frequência, foi essa ordem para se criar um grupo no WhatsApp, né, que qual que são os procedimentos para se criar um grupo no WhatsApp. E aí aqui eu acho que talvez a maior dificuldade foi porque ficou um campo aberto para resposta, e aí talvez tenha ficado meio confuso como colocar, e aí o Forms ele dá só a resposta exata, nesse formato de exemplo de resposta. E aí talvez tenha dado um número menor, um pouco menor, mas mesmo assim foi bem baixo. Mas quando a gente faz a análise nas estatísticas, aparece que muita gente colocou a ordem correta, que seria B a C, mas era justamente essa questão do Forms mesmo. Bruno, Oi? Desculpa interromper, boa tarde a todos. Boa tarde. E a todas.
É o seguinte, mas nesse caso, você poderia ter colocado a segunda opção como C, o A, vírgula B, que aconteceu isso comigo, com várias pessoas. O Forms, ele tem como você colocar mais de uma resposta correta. Eu cheguei a inverter também, colocar mais de uma resposta correta. Talvez tenha acontecido isso também, para dar certo. Porque tem mais de uma ordem mesmo, né? E tanto nas respostas está lá mais de uma ordem. Porque realmente tem como criar direto clicando no novo grupo, ou então clicando no criar. Depois, qualquer coisa, a gente tinha mais dúvida a respeito disso, dessa questão. E a outra pergunta foi quais informações que tem como deixar privadas no WhatsApp. Aqui é uma outra questão que também teve bastante, não bastante, mas teve algumas pessoas que responderam outra opção além da errada, da certa, que era sobre assinalar as alternativas para fazer o cadastro e ter acesso à plataforma do Facebook. Que o necessário sem o e-mail não é possível acessar a conta, e o sistema envia um código para o e-mail do usuário no fim. Essa aqui é a questão quais informações você pode deixar privadas no WhatsApp, que foi uma das outras que teve bastante erro. Mas só não tem como você ocultar o seu número de telefone. O resto, tudo tem como deixar privado para você escolher quem que quer ver essas informações. E entre as questões mais acertadas foram questões mais relacionadas ao celular e à plataforma, como para ativar a internet do celular, que precisa de dados móveis, para instalar um aplicativo, a plataforma, que seria a Play Store ou App Store, e redefinir a senha do Facebook também, que se necessário o código de ativação via e-mail. Aqui as referências. Foram os vídeos que tinha como base. Isso. Se tiver alguma dúvida... Só mais uma colocação, quando você diz sobre a questão lá da foto, da privacidade, eu fiquei um pouco em dúvida na hora de fazer a questão, por quê? No caso, o meu WhatsApp, a pessoa só vê a minha foto quem tem adicionado na agenda. Quem eu não adiciono na agenda não vê a minha foto. Aí eu fiquei em dúvida sobre isso. Você conseguiu entender a minha colocação? Sim, justamente quando as informações que tem como você permitir são justamente essas três. E aí, o grupo de pessoas que você pode permitir é justamente os contatos, só quem está adicionado, ou o público mesmo. Aí tem a opção de estar entre só as pessoas que são adicionadas mesmo, só os contatos para verem isso daqui. São essas três informações que tem como deixar privada de qualquer pessoa que não esteja na sua lista de contatos, que seja qualquer pessoa mesmo, público, não tem como ter acesso a essas informações, contanto que você coloque que está privado, a não ser para os contatos. E aí só quem está no contato que tem acesso a essas informações. Não sei se ficou claro. Alguma outra dúvida? Acho que a Eliane Souza, a professora Eliane levantou a mão, gostaria de falar alguma coisa, professora? Sim, tem uma questão sobre isso do WhatsApp. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. É que eu não estou com a internet muito boa, Plácido, por isso que... tem uma questão sobre isso do WhatsApp, por exemplo, a pessoa aparecia a foto dela no WhatsApp, de repente deixa de aparecer a foto no WhatsApp, significa que a pessoa pode ter me tirado dos contatos? É isso? Não necessariamente, porque se a pessoa estava aparecendo a foto de perfil e aí saiu para você, ou a opção mais provável é que a pessoa colocou essa configuração de ocultar, deixar privada essas informações e deixar só quem estava na lista de contato. E no caso, você não estava na lista de contato. Mas se você já estava na lista de contato e estava a opção de contatos, não iria desaparecer a foto.
A não ser que a pessoa te bloqueou. Também, pode ser isso. Quando bloqueia, a foto não aparece, nem o status, nem a mensagem. Porque me aconteceu isso uma vez, eu achei que a pessoa tivesse me bloqueado. Até falei, ai meu Deus, o que eu fiz? Aí eu escrevi, mas não estava bloqueada. Sim. Então, aí eu fiquei pensando o que será que tinha acontecido. Aí, então, a pessoa deve ter feito isso que você falou. Antes, eu acho que o perfil dela era público, e depois ela colocou o perfil só... Agora eu já não sei. Isso, ela estava público e colocou essa configuração de só os contatos, mas você não estava adicionada como contato, porque muitas vezes fica com o número e a pessoa põe o nome, né? E aí não aparece o nome da pessoa, aparece o número, mas quando entra no perfil aparece o nome. Mas se fica só o número e não está na agenda de contatos, se está ativada essas informações para ocultar, aí ele não aparece. Tá adicionado na lista de contatos. Outra coisa que as pessoas esquecem de fazer, a propósito aí do WhatsApp, é colocar o nome delas, né? Era legal dar uma dica sobre isso. Como que a pessoa pode colocar, por exemplo, às vezes aparece aquele tio com o nome da pessoa. Sim. Eu vejo isso pela dificuldade que eu tenho nos grupos aí da engenharia química, que vocês são 100 alunos, às vezes tem lá só o número e não aparece o nome, né, Deb? E aí a gente fica... Isso. Quando entra no WhatsApp mesmo, que configura... logo que entra no WhatsApp, configura o número de celular, confirma o celular, daí aparece para colocar o nome do usuário, o nome que vai aparecer no WhatsApp. Eu acho que isso era uma coisa legal para vocês, se puderem colocar, para daí a gente colocar lá no grupo dos cursistas. É uma dica legal, não é, cursistas? Oi? Eu achei bem legal lá. Pode e o ser. Bruno sabe tudo de WhatsApp, né? Legal também, gostei aprendi bastante coisas também. É, isso que eu vi. Nada como uma nova geração aí para ensinar a gente. Eliane, mas só uma observação, eu não gosto de colocar o meu nome no WhatsApp para todo mundo, mas se o seu aluno te adicionar, para você aparece, e não aparece para o restante. Eu uso muito isso, por exemplo, coloco você no meu contato, aí vai aparecer minha foto, meu nome, mas para os demais eu não gosto, questão de privacidade. Entendi. É que a gente adiciona os alunos Adiciona não, eles entram no grupo que a gente planejou esse curso para vocês. E aí, às vezes, a gente não identifica. Então, para identificar, teria também salvar no contato. Aquele tio e o nome, que vem bem pequenininho, também é uma coisa, assim, de perfil? É isso que eu não tenho certeza, entendeu, Tânia? Bruno, não... Não entendi, professora, desculpa. Eu achei que esse tio aí que aparece, porque nem aparece o nome inteiro, né? Logo... Então, é a opção da pessoa mesmo, na hora que está entrando, fazendo as primeiras configurações do WhatsApp, que coloca o nome ou não, porque ali o WhatsApp eu acho que não deixa obrigatório, e aí você tem como você tem como passar aquele passo e deixar sem nome, porque tem muita gente que não coloca o nome nenhum ali. Como a Tânia falou, né? Ou se a pessoa tem o perfil público, aí sim eu acho que aparece esse tio e o nome. Será que é isso? Isso, se a pessoa tem o perfil público e colocar o nome dela, vai aparecer o nome dela para qualquer pessoa. Aí aparece justamente o nome. Da forma que ela colocou, se colocar emoji ou qualquer tipo de nome mesmo. Não precisa ser nem o nome completo, qualquer forma de se identificar mesmo. Entendi. Ai, maravilha. Plácido, acabamos os grupos? Então, Sim, posso fazer a chamada? Só quero agradecer ao Bruno, né, pela explicação sobre do formulário do grupo 8, e agora passo a palavra à professora Eliane, que seria um espaço para os cursistas agora, né? Quer falar alguma coisa, professora? Fique à vontade. Eu queria só fazer a chamada dos cursistas, porque como tem muito aluno e muito cursista, pode ser que eu tenha perdido alguém. Então, eu vou ler aí o nome de vocês e vocês me confirmam. É a Eliane Menezes, está presente. A Elisa Gabriela Torres. A Ana Maria Maia Firmino. A Mônica Andrade, Tomás Andrade. A Tânia Damascena. O Arthur Martins Lima. A Eliane Araújo também.
Sandra Mara Moraes, o Marcos Antônio Silva e o Dinaldo Marques da Cunha. Tem mais algum cursista presente que eu não tenha chamado, por gentileza? Aí se identifica. Oi, meu amor, a Ana tá aí. Eu, Silvana Regina Brandão. Silvana Regina Brandão. Já vou te marcar aqui, minha querida. Só um segundinho. Obrigada. E aí, Plácido, aí você fica um bocadinho enquanto eu marco isso. Miriam Carla Mascarenhas também não está? Eu não chamei? Ela escreveu no chat aí, né? Acho que não chamou, e o José Luiz também. José Luiz Pereira. Então tá. Então eu vou fazer essa nota aqui. Eu acho que agora, Plácido, por favor, medir aí, por gentileza. Tá bom, Eliana. Obrigado. A ideia agora desse espaço dos cursistas, né, é uma oportunidade, né, para que vocês falem, opinem sobre os cursos. Eu colocaria como só alguns assuntos, né, que vocês poderiam falar, seria a expectativa, se elas foram atendidas, quais foram as principais dificuldades encontradas, pontos positivos e negativos dos cursos, e também algumas sugestões para os próximos cursistas ou para os próximos cursos, de assuntos que vocês gostariam de assistir, né, de ter visto nos vídeos e assim por diante, ou de repente sobre a forma como o curso foi feito, né, forma síncrona, nas redes sociais, então fique à vontade para poder se manifestar, tá bom? A Mônica Andrade, lá, levantou a mão, eu passo a palavra para quem quiser se manifestar, começando pela Mônica Andrade, então, fique à vontade. Preciso abrir o som, tá? Mônica Tomás de Andrade. Deixa eu ver se tem mais alguém na fila aqui. Quer falar alguma coisa, Mônica? E tem a Eliane Menezes, que seria a segunda escrita aqui, né? Que levantou a mão, né? Oi, vocês me ouvem? Ouvindo? Vocês me ouvem? Me ouvindo? Agora sim. Então, Você fala primeiro. eu falo Você é pra demais, Mônica, né? que ela se É inscreveu por isso primeiro? que eu demoro de aprender, porque eu falo muito, assim. A Eliana vai primeiro? Eu tenho que observar mais. Eu não Isso. tenho pontos... Oi, Eu não Plácido, tenho a Eliane vai pontos primeiro? negativos, porque eu estou em Ela fase está de falando, Mônica. aprendizagem. Vamos deixar ela falar, que ela começou a falar, depois a descoberta. gente retoma com você, pode ser? Eliane, pode continuar. É que está travando seu som, acho. Oi? Travou um pouquinho aí. Não, eu não tenho pontos... Tá ruim, a minha internet está muito ruim. Eu não tenho pontos negativos, eu estou em fase de descoberta. Para mim, tá tudo positivo. Que bom. Só depois que eu começar a aprender que eu vou saber elencar pontos negativos e pontos positivos. Obrigada pela palavra. De repente, se tiver algum assunto que você queira, né, gostaria de ter visto, você pode também ou escrever no chat aí, ou depois falar, né, sobre algo que você gostaria de ter visto e que não viu nos vídeos, ou sobre a complexidade, né, se estava bom, devo aprender, se estava muito difícil, algo assim também, né? Tá bom? Você pode ir refletindo aí, eu vou passar a palavra para a Mônica Tomás de Andrade, então, depois, quem quiser se inscrever também, pode levantar a mão ou tomar a palavra assim que ela terminar. Boa tarde a todos, a todos. E eu gostaria de começar agradecendo a esse curso, que foi de muita valia para mim. Eu já sou professora há muitos anos, e como muitos já falou aqui, tenho dificuldade com as novas tecnologias, então eu aprendi mesmo. Eu gostaria de deixar um grande exemplo aqui, que eu tive tanta dificuldade com o Classroom, que todo mundo conseguia, e eu não me sentia parte daquilo, né? E o ensinar aqui, ali, mas o curso foi essencial para mim. Já consegui montar minhas turmas, consegui abrir sala, estou com algumas dificuldades ainda, mas já consegui. E todo o outro restante,
A gente tem dificuldade, mas o que eu faço? Eu vou lá e revisito aos vídeos, que são ótimos, são bem explicativos, então acho que é esse exercício mesmo. E o Plácido falou uma coisa assim, que é para não ter medo, então eu estou assim de cara, estou entrando mesmo sem medo, e eu consegui muito, eu chego até a me emocionar, porque eu sempre falava, eu sou burra, não consigo, mas consegui muitas coisas, e estou muito contente, e gostaria de agradecê-los imensamente. Todos são muito carinhosos, todos são muito educados. Se tiver dúvida, a gente sabe que nós poderemos tirar as dúvidas com vocês, então eu tenho muito a agradecer, tá bom, gente? Estou muito feliz com o curso e vou continuar, e esses vídeos vão ficar para sempre, porque abre uma pasta aqui, clica à esquerda, clica à direita, arrasta, aí eu vou lá e volto. Quando estou fazendo, vou lá, volto, assisto, e assim eu consigo, tá? E até a minha filha, que é craque aqui na internet, falou, nossa, mãe, que massa! Olha, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, aprendeu com vocês também. Então, eu tenho muito a agradecer. Que bom, hein, Mônica? Já está ficando bambambam aí na tecnologia aí. Fico muito contente com Vou isso. ficar. Eliane, quer falar alguma coisa? Não, Não consigo, estou aqui emocionada. Está emocionada aí, né? É legal ouvir esses relatos aí. Mônica, obrigada. Hoje a Eliane Menezes já me fez chorar, eu sempre choro aí nas lives, já estou ficando figura marcada disso, né? Vale a pena, né, gente? Vale muito a pena. Ouvir vocês falarem isso, vale a pena. São horas, né, Plácido? Bruno, Deb, Wilson. E aí vale mesmo a pena. Obrigada, gente. E os alunos, né, da Unifesp, que andam para ali, para ali. Obrigada mesmo. Acho que a Eliane Menezes está com a mão levantada, não sei se ela quer falar alguma coisa. Que ela já falou, mas se quiser... É que a mão continua levantada, né? Pode desativar, se não quiser falar, é só clicar na mãozinha novamente. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre algum relato, uma experiência, algo que gostaria de ter visto e não viu? Eu gostaria só de falar de uma percepção que eu tenho, assim, né? Que existe uma lacuna muito grande entre uma geração e outra, e as novas tecnologias parece que acentuaram esta lacuna, né? E o trabalho de vocês em desenvolver uma ponte aí, ele tem uma importância gigantesca. Ele tem uma importância gigantesca mesmo, né? Quando a gente fala de inclusão, é mais do que, na verdade, você simplesmente poder atuar nesta área, né? É você se sentir nivelado com todo mundo. Então, é de uma importância fundamental o trabalho de vocês, eu tenho uma admiração muito grande por esta coisa de socializar o conhecimento, né? Porque o conhecimento, infelizmente, ele ainda é muito polarizado, ele fica muito numa ponta e outra ponta com uma ausência muito grande deles. E essa coisa que vocês estão promovendo é admirável. Muito obrigado e agradeço por fazer parte disso. Desculpa, pessoal, estava desligado o microfone, tá vendo? A gente tá aqui também, né? Não, eu agradeço ao Dinaldo, né, pelo depoimento dele, pelo relato. Eu estava falando que é uma experiência para todos nós, e tenho certeza que os próprios alunos da engenharia química, né, também estão aprendendo bastante com essa exposição, tem muitos calouros, né, e muitos aprendendo a trabalhar em grupo, né? Então, seria na próxima etapa, a gente vai pedir dar a voz para os alunos, para eles comentarem essa experiência também. Com certeza, é algo que eles vão levar para o resto da vida, essa exposição e esse contato, né, com a comunidade, que eu acho bastante importante também, né? Mais alguém quer falar? Não? Estou ver aqui na lista, né? Não tem ninguém com mão levantada, mas se alguém quiser tomar a palavra, fique à vontade.
Eu só gostaria de reforçar que os alunos aí do curso de Química, né, que se dispuseram a estar passando essas informações para a gente, a lição maior que eles estão dando para mim, pelo menos, é de altruísmo, né? Um trabalho altruísta muito bacana, então eu estou recebendo muito mais do que conhecimento em novas mídias, em tecnologia. Eu estou tendo aqui uma aula de altruísmo, de amor ao próximo. Obrigado. Aí. Que beleza. Tenho certeza que eles vão se manifestar daqui a pouco. Eu acho que eles devem ter algo pessoal para acrescentar também, né? Sobre a experiência deles mesmos. Obrigado, Dinaldo. Mas alguém quer se manifestar sobre a experiência, né, durante toda essa fase 1 aí? Eliane, quer falar alguma coisa também? Professora Eliane, né? Somos 3 Eliane, nós estamos poderosas hoje aqui. Qual Eliane? Eu acho que a Menezes caiu. Tem a outra Eliane Araújo também, né? Mais algum cursista quer falar? Ana Maria, você está aí, meu amor? Eu estou. Eu estou quietinha aqui, porque como eu cheguei hoje, você sabe que eu sou bem analfabeta mesmo, só estou observando, mas estou gostando muito, viu? Eu espero aprender mesmo, porque eu também tenho muita dificuldade. Então, realmente, eu acho que esse trabalho de vocês é essencial, né, para nós dessa geração que não tem domínio sobre a tecnologia. Eu trabalhei muito tempo na escola, você sabe, mas como lá na escola sempre tinha alguém que fazia por mim, eu nunca me esforcei muito, né? Até porque eu ficava mais na retaguarda. Mas eu sinto muita falta de dominar isto. Então, vocês estão de parabéns, viu? Acho que esse trabalho de vocês é muito importante para nos incluir, como o Dinaldo falou. E parabéns aos alunos também, exatamente, para não nos verem apenas como velhos, que apesar de tudo a gente ainda pode aprender. Obrigada pela oportunidade. Ai, que linda! Com certeza, todos podemos aprender, né? Ainda mais com... a idade média, né, da população está aumentando bastante, né? E aí, daqui a pouco, aí a gente vai estar dando aula com 100 anos de idade, aprendendo novas tecnologias. Estamos lá. Bom, que bom! Estamos aí na... Que aconteça mesmo. Isso. Que bom! Nunca é tarde para começar, na verdade, né? É verdade. E sempre é bom manter o cérebro ativo aí, para azeitar o cérebro, para não pegar aí nenhuma doença degenerativa, por exemplo. Né? Mas é verdade. Mais alguém? Tem ninguém inscrito aqui? Então, passar um bocadinho para os cursistas, para os alunos da Unifesp, como que está o planejamento, Plácido? Porque eu abri... Teria espaço dos grupos de alunos, né, e uma oportunidade para eles relatarem as experiências, relatos de aprendizagens, competências adquiridas. Até seria interessante, não sei se eles poderiam abrir não sem apresentar a tela, mas sobre o contrato didático, né? Até aproveito, não sei se eu vou colocar aqui alguma coisa que eu peguei de um dos contratos, né? Porque é interessante, o engenheiro químico, né, a gente, de uma forma geral, a gente não tem noção, às vezes, de algumas coisas que não costumam ser passadas em sala de aula, né? Por exemplo, no fim, todo mundo se envolve, trabalhar em grupo, por exemplo, trabalho em grupo, né? É um aprendizado, na verdade, principalmente para os calouros, né? Aprender a trabalhar em grupo não é uma coisa, não é tão simples, né? Você sabe como é que é a dificuldade, às vezes, né? Então, um dos itens do contrato didático seria isso aqui, é trabalhar em grupo, desenvolver juntos um projeto, né? Vocês vão utilizar, com certeza, né, na própria indústria, né? E como tocar um projeto em parceria, em colaboração, né? Também aplicar conhecimento nas ferramentas do Google e assim por diante, né? Então, esse aprendizado colaborativo, né, e trabalhar em grupo, acho que é importante para o engenheiro químico também, né? Muitas vezes a gente
que é da área técnica, não se atém tanto a essa parte, né, que é de interação, que é importante. Certo? Então, são várias competências, com certeza, saber lidar, né, com os membros do grupo que não colaboram tanto, fazer com que cada um trabalhe, né, que cada um leia e também faça suas revisões, correções, né, isso, né, porque às vezes o pessoal divide o trabalho, cada um faz um pedacinho e ninguém se conversa, também não é isso, né, não é essa a ideia, né, trabalhar em grupo, né. Depois, na indústria química e na vida pessoal, na vida profissional, com certeza, eles vão ter que aprender a interagir de uma forma bem mais dinâmica, né, e não na individualidade, né. Então, eu abriria esse espaço aos cursistas, a grupos, né, alunos da engenharia química, dos grupos, para que cada um possa se manifestar, né, sobre as experiências adquiridas aí. Se possível, dando uma olhadinha lá no contrato didático, novamente, o que eu vou aprender, né, o que eu aprendi com essa interação, né, de extensão, né, nesse sentido, tá bom? Então, alguém dos alunos aí gostaria da Unifesp, gostaria de se manifestar, fique à vontade. Não, eu começar a chamar um por um. Eu, pelo Grupo 8, eu diria que, assim, é muito legal a gente ter mais contato com isso, porque mesmo a gente que já tem mais intimidade, que está sempre ali direto com isso, a gente não conhece todas as funcionalidades, não conhece tudo, e a gente tendo esse contato direto e fuçando mesmo, conhecendo, todo mundo acaba aprendendo, a gente acaba aprendendo, e depois para passar isso para frente também, então fica nesse ciclo e é muito bom, porque cada vez mais vai gerando mais conhecimento, né, a gente vai sempre conhecendo mais, a gente pensa que sabe, né, conheço o WhatsApp, já mexo ali, tudo é fácil, ali, aqui, lá, mas se você vai mexendo, você vai conhecendo cada vez mais o negócio, o Facebook também, e o celular de um modo geral. Então, acho que é muito, muito bacana estar sempre tentando abordar todos esse conhecimento de tecnologias mesmo, porque está cada vez mais usual, e é muito importante para estar sempre atualizado mesmo. E eu, como aluno, assim, eu acho que é muito gratificante, assim, você perceber que cada vez mais sempre tem alguma coisa para aprender. Então, é muito bacana, assim. Eu gostei bastante da proposta. Você é do grupo 8, né? Mas, por exemplo, após que dá um medão danado a pessoa se expor em público e fazer uma apresentação, por exemplo, né? Como a roda de conversa de hoje. Você fez a apresentação, né? Eu acho que os demais alunos do grupo, eu não vi a participação dos demais. Então, eu também tinha bastante dificuldade em fazer esse tipo de apresentação em público, mas a gente, no fim, acaba encarando, né? A gente vence os próprios medos e acaba enfrentando, eu acho que... eu diria por conta também que é um desafio também para mim, sempre cada apresentação é um novo aprendizado mesmo, então é sempre bom. Então, eu creio que o pessoal já quebra logo essa barreira, esse medo inicial, quem participa e se apresenta, dá a cara para bater aí, né? Já tenho certeza que nas próximas unidades curriculares, próximas disciplinas, já vai começar a participar mais, a ser mais ativo, a perder o medo de apresentação e assim por diante. Então, essa é a minha opinião, né? Professora Eliane, quer falar alguma coisa? Ficar a mão levantada aí. Sim, eu queria resgatar também, explicando um pouquinho para os cursistas, né, que, resgatando aí a fala da Ana Maria, né, da Mônica, viram o relato, né, da Tânia, o relato dos próprios alunos, dizendo que eles também aprenderam, né, o Bruno falou bem isso, ele também foi, para ele montar a aula, ele foi fuçar e também aprendeu. Às vezes a gente acha que tem aí os nativos digitais e que é outra geração, mas todo mundo está aprendendo. Às vezes eu ouço alguns colegas falando assim, mas aquela síndrome da Gabriela, sabe? Eu dei aula assim, né? Então, achando que, pronto, vai ter que ser sempre assim, porque, né, foi sempre assim. E a gente pode mudar, né? Pode utilizar agora as novas tecnologias, mesmo no ensino presencial. Então, essa mensagem que eu queria dar, e a importância agora dos alunos da Unifesp refletirem sobre isso, e os cursistas estarem nos ajudando, né, Plácido e Bruno, Débora, é um pouco isso que a gente queria nesse momento, porque eles também estão em formação. Então, isso que o Plácido falou do desenvolvimento de competências, existem competências que elas são transversais, né, a qualquer profissão, trabalho em equipe, trabalho colaborativo,
o Renato sabe bem isso, né? No Articulações, a gente se comprometer ao produto, né? Você faz a sua tarefa, mas você se compromete ao todo. Isso é trabalho colaborativo. Cooperativo é mais você dividir as tarefas e depois, se aquilo virar um Frankenstein, a gente, né, não está preocupado com o produto. O trabalho cooperativo, eu não aconselho muito, né, porque ele leva a isso, né, a desresponsabilização das pessoas. Na escola, né, Ana Maria, a gente vê lá no Luiz Gonzaga, é um trabalho colaborativo das pessoas, né? Todo mundo está preocupado que tem um sucesso ali no final. Então, o Plácido falou, mas tem alunos que hoje não estão falando, mas eles estão aqui na sala, porque o grupo deles está aqui na sala, entendeu? Isso é a colaboração, né? Podem não estar mobilizando ali em si. Eu quis dar uma enrolada aqui para dar um tempo para os alunos da Unifesp levantarem a mão. Eu sei que está uma fila enorme aqui, todo mundo levantando a mão, né, Plácido? Tá, Ana Maria Firmino levantou a mão. Bianca Araújo. Bianca. Vai, Ana, querida. Então, Eliane, você sabe que eu fico vendo, assim, que além da distância, assim, entre uma geração e outra, entre o que é nativo, essa geração nova que domina a tecnologia, a questão, assim, eles não têm muita paciência para nos ensinar, né? Porque é uma questão didática que precisa. Eu fico vendo pelos meus filhos mesmo. Às vezes eu falo assim, me ensina aqui, como é que faz isso? Mas ele não me ensina o caminho. Ele vai lá e faz por mim. Então, acho que esses cursos são importantes porque vai ensinando um passo a passo, que é essa nossa dificuldade. Então, tem que ter uma metodologia, uma didática, porque para a gente acompanhar. Então, por isso que é fundamental, achei fundamental o curso, porque vocês vão mostrando ali no passo a passo, clica aqui, clica ali, porque aí é assim que a gente aprende, é devagar. Tá? Então, eu acho que essa coisa aí da didática, da paciência, que nós somos mais devagar, isso é que é importante, que foi importante. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo, amor. Agora é a Bianca, né? Sim. Plácido, ajuda-me aí. É a Bianca Araújo de Lima. É do grupo... Deixa eu ver. Qual é o grupo, Bianca? Grupo 6. 6. Bom, boa tarde outra vez, né? Desculpa, posso manifestar como aluna, né? Bom, nós podemos dizer, né? Eu, em nome, né, junto do Grupo 6, eu e as meninas, né? Nós tivemos realmente um envolvimento de equipe, né? Todas nós tivemos um envolvimento completo, ajudamos uma a outra, né? Às vezes, o que uma podia pensar que podia ser uma falha, a outra complementava. Então, foi muito legal esse nosso trabalho, né? Nós elaboramos com o maior carinho, né? E nós esperamos que vocês, cursistas, no futuro, vocês possam, em breve, conseguir desfrutar, né? Conseguir ter autonomia, né, de ter o mundo digital aí como um complemento para todas as coisas de vocês, né? Vamos nos preocupar, né, sabendo, né, se realmente vocês fixaram ou não o conteúdo, né, mas isso é questão de prática, porque até mesmo, né, porque eu particularmente, eu sou da geração Y, né, sou geração millennials, né, e a gente, né, que geralmente é nativo digital, a gente abre um programa e a gente vai forçando, a gente vai no acerto e no erro, né? Agora, já quem é mais de uma geração mais antiga, né, eles acabam meio que, né, pensando, se eu clicar aqui, né, eu vou ficar com medo, né? E para isso, né, foi muito legal o surgimento desse projeto, né, para dar, né, uma base, né, para os cursistas, né? Mas digo para vocês, né, que quem dá o cumprimento é vocês, né? Porque os programas de computador são uma mera ferramenta, né? Porque é vocês
que vão saber usar, que vocês vão pensar em alguma coisa de útil com essas ferramentas. Então, não tenham medo de errar, de clicar em alguma coisa, né? Claro que se a gente acabar perdendo um arquivo, né, a gente fica desesperado, triste, mas como eu acho que a Eliane Menezes, é Eliane Menezes o nome da charada Eliane? Então, como a Eliane Menezes disse, né, vamos aprender juntas, né, é tudo no acerto e no erro, e é assim que nós jovens lidamos com os programas de computador. A gente vai tentando, a gente vai errando, né, e uma hora parece que a gente sabe tudo, né, mas no fim nós também aprendemos com os cursistas, né, porque, né, vendo aqui nessa roda de conversa, nós vimos que eles têm uma capacidade de, né, ver um modo de raciocínio, né, como os cursistas pensam, né, acabou me chamando bastante a atenção, né, como forma de raciocínio, né, encontrar uma resposta certa, né, colocar alguma coisa até mesmo para debater, né, vocês estão de parabéns, né, podem falar mesmo que estaremos sempre dispostos a ouvir, né, e sempre que tiverem qualquer dúvida, é só contatar. Bom, é isso. Agradeço a Bianca. Eu só queria comentar, quando eu falei assim que dá um medão de apresentar, né, de se expor em público, não foi uma crítica, na verdade, aos alunos que não participaram dessa apresentação, né, porque eu também tinha bastante dificuldade, principalmente na graduação. Há uma diferença muito grande. A geração de hoje, eles se sai muito bem, de forma, sempre, né, de uma forma geral, eles se expõem de uma forma muito mais do que a gente se expunha, né, antigamente, e sai muito bem, né? Todos os alunos que participaram das reuniões prévias saíram bastante bem, né? Mas mesmo porque geralmente, né, um é eleito, um membro do grupo que talvez tenha mais facilidade e é eleito para apresentar. Então não foi nenhuma crítica, só queria colocar isso aqui. E alguns, aqueles que ainda têm um medinho, é só para falar que isso é geral, todo mundo tem isso, e só dá o primeiro passo, né, que com o tempo vai ficando cada vez mais fácil a pessoa fazer apresentações em público, tá? Eu agradeço muito, realmente, ao trabalho dos alunos, que eles foram ótimos, de uma forma geral, tá? Bom, é isso. O Plácido, mas em relação a isso, a gente tem, não sei se a Débora está aí disponível para falar, tem o testemunho da Débora, eu acho que vocês, se tiverem alguém aqui, né, dos cursistas, dos alunos da Unifesp, que tem, assim, um pouco de receio de falar em público, acho que são esses espaços que vocês têm que utilizar, né, para desenvolver essa competência. A Débora tem um relato muito legal que ela faz sempre no Articulações, aí eu ia pedir se você pudesse falar, Débora. Claro, eu estou no Articulações desde o ano passado, de julho do ano passado, há praticamente um ano, né, e desde então a professora Eliane, ela sempre insiste, né, ajuda a gente nessa questão, você vai falar, você sabe, você consegue. E eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas no início era praticamente me mandar para a forca, falar em público, mesmo que online, né? Era como se eu estivesse indo para a forca, eu transpirava, eu gaguejava, eu sentia tudo. Mas hoje estou começando a melhorar, então quem tiver alguma dificuldade, venha para Articulações, que a professora Eliane, ela ajuda bastante a gente nessa questão. Joga na fogueira, né? Joga mesmo. Não tem escapatória, gente. Não tem jeito. Obrigada, Débora. Imagina. Tem a questão da tecnologia também, né? Às vezes o aluno não tem um computador adequado, uma internet boa, então ele nem consegue também, né, fazer essa apresentação ou falar, não tem microfone também, então... não sei, tem uma série de limitações que a gente não está vendo, na verdade, né? Então, por isso que eu falei, não nenhuma crítica, né, a quem não se apresentou hoje, né? Só para que todo mundo tenha capacidade, tenho certeza, por mim mesmo, eu tenho certeza que eu era bem limitada, mas eu estou melhorando um pouquinho. Obrigado. Bom, quem não levantou a mão, eu vou chamar. Então, já vão se preparando aí. Quais grupos nós temos aqui? Então, já falou o grupo do Bruno? É isso, Bruno? E o grupo da Bianca? Não sei se tem algo mais que eu queria compartilhar, mas qualquer coisa, se vier a mente, eu falo aqui. Mas tá. O João Gabriel levantou
levantou a mão. É bom levantar, porque senão eu vou Falta chamar... 2, 3, 4, 5. Gabriel, João? Olá, professores, boa tarde. Olá, cursistas, boa tarde a todo mundo. Uma coisa que eu fiquei assim na cabeça de estar fazendo esse projeto, de estar participando desse projeto de extensão, foi o ponto de que, para nós que já nascemos nessa geração e que aprendemos tecnologias novas todos os dias e de uma maneira muito natural, é muito estranho o fato de ser tão grandioso a gente conseguir ensinar uma coisa que para nós já é tão usual, tão básica, e ter esse retorno tão positivo que eu ouvi agora de todo mundo foi algo muito, muito legal mesmo, a gente está ouvindo. Então, às vezes eu ficava pensando, nossa, mas como que a gente que não é tão especialista assim até nos assuntos que a gente estava falando, conseguiria ajudar de uma maneira tão prática e efetiva todo mundo, todos os cursistas, né? E realmente dava, porque não é tão complicado assim de correr atrás dos conteúdos, e foi algo assim muito, muito legal mesmo, principalmente esse feedback que a gente ouviu. E obrigado pelo espaço, pelo projeto incrível que vocês estão fazendo. Obrigado, João Gabriel, pelo depoimento aí. Mais alguém? Acho que... Deixa eu ver aqui na lista. Tem... João Gabriel é de que grupo? Grupo 2, professora. Grupo 2. Então já foi o 2 e o 6, né? O 6 é o da Bianca. O 8 também já foi. Falta o 3, 4 e 5, se alguém quiser se manifestar. 3, 4 e Eu 5. falo do grupo 3. Diga, querido. Esse projeto ele foi muito interessante, também gostei bastante, porque eu pude aprender e também ensinar para as outras pessoas, como por exemplo o Google Forms era uma ferramenta que eu nunca tinha mexido. E aí, com esse projeto, eu consegui mexer, ter noção maior de como é ótima essa ferramenta. E uma coisa que me chamou bastante atenção são passos que eu faço naturalmente, assim, no dia a dia, sem nem perceber. Montar esse forms, perguntas para as pessoas que nunca fizeram ou não têm noção de como, por exemplo, o exemplo que eu trouxe aí, criar um atalho, por exemplo. Para mim seria uma coisa bem simples, normal. E aí eu tive que refletir um pouco e explicar para alguém o passo a passo de fazer isso, sabe? E é isso. Foi o Alex, né? Obrigado, Alex, pela apresentação aí. E aproveitar e perguntar como é que foi a interação no grupo, né? Porque tem lá no contrato didático algo assim de gestão de equipe, né? Interação interpessoal, clareza de apresentação, né? Tudo isso aí tem que ser, né? Com certeza é difícil, né? Preparar uma apresentação e ser claro na apresentação, né? Então, como é que foi aí nesse sentido aí? Teve muita dificuldade? Eu acho que o Alex tem bastante facilidade, né, de se expressar. Mas em relação ao grupo, você quer falar alguma coisa? Foi tranquila a interação com o grupo lá? A gestão, né, da equipe, a participação? Como é que foi isso? Foi bem simples. Essa da apresentação não tem muita dificuldade, mas todos colaboraram para fazer o forms, elaborar as ideias também. Não teve dificuldade, não. Obrigado, Alex. Agora tem alguém lá do grupo, isso aí é 3, tem 4 e 5, acho, né? Teria mais alguém para falar? Tem alguém do seu 4. Grupo? Mas tem alguém mais aqui do grupo 4, Renato, ou só você? Só que tinha um pessoal que estava trabalhando à tarde, aí tinha outras coisas. Mas o que acho que eu até botei na apresentação, né, foi mostrar que a gente não está, tipo, a gente está na universidade, né, tá como na função de aluno, mas dá para a gente ajudar o pessoal a ensinar outras coisas que a gente talvez nem vá, vamos dizer, mexer, aprender, não seja o objetivo da gente estar na universidade, e ouvir, né, os relatos de quem está participando do curso. É sempre importante a gente até corrigir algumas falhas, depois quando a gente for explicar para outras pessoas, ensinar outros assuntos, usar uma linguagem, do mesmo jeito que a gente não gosta, às vezes, de ouvir um professor ensinar uma linguagem
totalmente diferente do que a gente está acostumada, né? A gente também tem, quando a gente for conversar com outros públicos no assunto que a gente tem um domínio maior, a gente também saber usar a linguagem adequada, que acho que foram esses 2 pontos que a gente também levantou, e mostrar que ferramentas para a gente normais, né, para outras pessoas é um desafio, e também para a gente, talvez a gente nem tenha, algumas pessoas que a gente acaba não participando do curso, mas que quando a gente vai ensinar, a gente tem um pouquinho mais de paciência, né, essas coisas de vai num estabelecimento comercial, qualquer coisa assim, transporte público, às vezes a pessoa não está sabendo usar alguma ferramenta ali, a gente saber ver esse outro lado. E a gravação de vídeo, que a gente sempre vê como dificuldade em razão de adequar o que a gente precisa explicar naquele tempo também, acho que foi um desafio que a gente continua tendo, né? E que a gente melhora aí a cada dia, e os exercícios deu para a gente aprender isso também. Obrigado, Renato, pelo relato. Interessante, né, saber essas dificuldades e esse aprendizado contínuo, né? E na verdade, todos estamos aprendendo o tempo todo, né? Acho que é geral, docente, a nova tecnologia, todo mundo, né? Todo dia aprende alguma coisinha diferente, né? Então, tem mais alguém do grupo, acho que seria o grupo 5 que está faltando, se não me engano, aqui. Foi o Eu posso falar? 4. Boa Sim, tarde. sim. Leonardo, fica à vontade. Eu só gostaria de agradecer muito os cursistas, os depoimentos deles. Foi muito legal, muito gratificante ouvir, porque a gente ensinar um pouquinho para eles é muito legal. Obrigado, Leonardo. Tem algum relato sobre a experiência com o grupo lá, de dificuldade de interação com os membros do grupo? Como é que se deu esse trabalho de vocês aí? Foi tranquilo? Teve um pouquinho, acho que até por minha parte também, de não tentar colaborar mais, de não me esforçar talvez um pouco, mas acho que no final deu tudo certo. Que bom. Obrigado pelo depoimento aí. Agora nós estamos, faltam 20 para as 4 horas, né? Na programação que eu tinha feito aqui, nós tínhamos feito, teria um espaço, acho que para a Débora, da equipe pedagógica, falar alguma coisa. Ela já teve um relato aí que ela já falou, né? Depois seria uma discussão geral para quem quisesse manifestar e um também. Né? Professora Eliane, quer falar alguma coisa? Não. Débora, então seria espaço da equipe pedagógica, né? Também, não sei se quer falar mais alguma coisa sobre... Eu sei que você trabalhou muito, né? Deu para perceber, nossa, tantas redes sociais, não sei nem como é que você aguentou, né? Fazer todo esse intercâmbio aí, porque deve ser milhares de e-mails e mensagem do WhatsApp, não sei se tem Instagram também, Facebook. Eu nem entrei, na verdade, no Facebook, Instagram lá. E dos cursistas, né? Então tem os cursistas, tem lá dos grupos da engenharia química, tem um monte de coisa aí, né? Imagino que deve ter sido um barra pesada para você aguentar tudo isso aí. São muitos grupos, né, que nós temos. Desculpa, a Tamara também, né? Participou bastante, né? Tem a Tamara também. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos, né, os professores, aos alunos, que eu entrei em bastante contato com eles pelo grupo de WhatsApp. Agradecer a participação deles, né, a efetividade também com as respostas, com as atividades. Falar que foi um prazer trabalhar com todos e agradecer também aos cursistas, né, que se mostraram muito participativos. E se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente está aqui sempre à disposição, com o objetivo de que todos consigam aprender sempre mais, principalmente com relação agora às novas tecnologias. Muito obrigada a todos. Obrigado, Débora. Você foi uma heroína aí para tocar esse barco aí. Não é fácil. A Tânia Gonçalves escreveu no chat aqui, né? É fundamental ter empatia, né? Com certeza, né? Aí, imagino que ela quiser falar alguma coisa sobre isso aí, Tânia, fica à vontade também. Como é que foi lá o curso? Você deve ter feito os cursos, né? Se você quer comentar alguma coisa.
Não, a gente pode Não, passar para a próxima etapa. Segundo a minha concepção, foi o seguinte: para mim foi bastante aproveitoso, eu agradeço a todos pela oportunidade. Realmente os vídeos foram bastante esclarecedores, fácil. Eu tenho um pouco já de conhecimento, mas eu falo que sempre temos espaço para aprender mais. Então, eu aprendi muito com cada um. Gostei muito da apresentação, principalmente do Bruno. Eu acho que por ele ser mais jovem, eu trabalho com jovem, então eu me identifiquei muito com a pessoa dele. Parabéns aos demais, também foram excelentes. Só isso. Obrigada. Obrigado, Tânia, pelo depoimento aí. E também, tem a Miriam Carla Mascarenhas, ela pode falar, Miriam, fica à vontade. Oi, boa tarde a todos. Eu quero muito agradecer a Débora, porque eu e meu marido, nós fizemos a primeira fase e a gente não estava conseguindo fazer a inscrição, né, para a segunda fase. E ela foi muito paciente, né, soube explicar direitinho como fazer a inscrição da segunda fase, e eu achando que eu já até estava inscrita, e quando ela foi olhar, eu não estava, então ela me alertou também que eu não estava. Então eu quero muito agradecer e agradecer a todos, né, pela oportunidade, e um lindo trabalho de vocês. Estão de parabéns a todos, tá? Eu e meu marido é que ele está trabalhando, como ele é bombeiro, ele foi chamado hoje para trabalhar, então ele não pôde, mas ele ia estar escutando. Ele falou, eu depois passo para ele, se não der, se tiver algum trabalho. Então, a gente quer muito agradecer a paciência, né, que a Débora teve, e a todos vocês pelo lindo trabalho, né, os vídeos muito bem explicadinhos. Nossa, foi perfeito. Para mim, foi uma contribuição muito boa mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Miriam, pela participação, pelo manifestação, né? E até ia falar sobre a segunda fase, né? Não sei se a professora Eliane quer comentar alguma coisa, que eu acho que estava tendo problema só com dificuldade de se inscrever, né? E seria interessante, talvez, divulgar aí melhor a inscrição para a segunda fase, né? Isso. Eu acho que a Silvana está fazendo aqui uma pergunta, né? Que queria fazer a segunda fase, mas não se inscreveu. Eu acho que a gente podia aproveitar, então, esse momento. Pode ser, Plácido? E já tirar também tem um tempinho ainda. Dúvidas em relação a isso. Primeiro é assim, quem fez a primeira fase e fez as tarefas, a gente enviou um e-mail, né, pedindo para vocês se inscreverem na segunda fase, só que o que aconteceu agora foi que a gente já atingiu 60 inscritos, que é o nosso limite. Então, nós vamos desbloquear na segunda-feira o formulário da Unifesp para vocês se inscreverem, quem ainda não se inscreveu, se inscrever na segunda fase. As inscrições da segunda fase, elas vão até dia 16 de julho, porque no próximo sábado, nesse mesmo horário, a gente vai começar a nossa primeira oficina. E aí, o que a gente pretende fazer é diferente da primeira edição, a gente pretende fazer de uma forma mais prática. Então, a gente recomenda que vocês estejam com o computador, né, acompanhando, enquanto vocês assistem o Google Meet. Se até vocês puderem estar no Google Meet no celular e estar com o computador, se não conseguir ficar com os dois ao mesmo tempo, era importante para vocês irem abrindo, né, o Google Doc e ir mexendo, tá? No celular, a gente acha que a segunda parte da oficina, ela vai ser muito complicado, porque não vão aparecer, né, Plácido, determinadas telas, né? O responsável até pela segunda fase é o professor Bruno. Fica à vontade, Bruno, se quiser completar aí alguma coisa, tá, colega? Tá bom, mas por enquanto tudo de acordo. Tá bom. Aí a gente também está tendo alguns probleminhas na inscrição da segunda fase,
como a própria cursista falou, acho que foi, agora no negócio foi a Miriam, peço desculpa, Miriam ou a Mônica, que falou que é a dificuldade da nossa plataforma lá da Unifesp, né? Então, primeiro o aluno precisa estar cadastrado na plataforma e depois ele precisa se inscrever no curso, né? Se vocês abrirem direto aquele link que a Débora tem fornecido para vocês, se é a primeira vez que vocês acederam à plataforma da Unifesp, automaticamente, quando você for colocar os seus dados, que a única coisa que precisa é o CPF, endereço, o nome completo, nem precisa preencher a graduação, formação, essas coisas. Aí você automaticamente já está inscrito no curso. Só que o primeiro acesso que você faz, você tem que ver o seu e-mail. O que acontece às vezes é que o aluno põe um e-mail, mas ele vai abrir outro, né? Se você tem vários e-mails, é bom você verificar qual e-mail que você está colocando lá e confirmar a inscrição nesse e-mail mesmo, né? Pode demorar um pouco, alguns minutos, mas tem que vir a confirmação por e-mail. E aí você tem que clicar no seu e-mail para você voltar para o site. Procurar também na caixa de spam. Se alguém não souber o que é a caixa de spam, aí eu acho que alguém podia abrir aí, né, para mostrar. Eu até posso aqui também abrir aqui partilhar minha tela, para vocês conseguirem procurar eventualmente na caixa de spam, aonde se o e-mail para lá, né? Não sei se está todo mundo, na hora que aparecer aí a minha tela, vocês me avisam. Eu tentei partilhar. Está aparecendo agora, Eliane. Está aparecendo, né? Então, de repente, você vinha aqui na sua caixa de spam, né, que está escrito SPAM, spam mesmo, e ver se o e-mail da Unifesp não foi parar aqui, tá? A gente também pede para vocês tomarem atenção novamente, né, qual e-mail vocês estão se inscrevendo. Vocês vão ter que ter uma senha, né, de cadastro, para poder colocar, né? Toda vez que você entrar nesse CX da Unifesp, nesse site da Unifesp, vocês vão ter que ter essa senha. E aí seria isso. A gente pede, que nem eu poderia ficar mostrando agora, eu printei umas telas e coloquei no grupo. Os alunos da Unifesp fizeram um vídeo. Nós vamos colocar no grupo um vídeo com todos os passos de como se inscrever, que eu podia estar mostrando agora, mas creio que é uma perda de tempo. Aí, quando a Débora diz, né, ou a Tamara, ou alguém lá do grupo diz, se você não estiver conseguindo, me chame em privado, é porque daí a gente vai abrir o WhatsApp com vocês, ou abrir uma sala do Google Meet, e vamos fazer junto com vocês. Eu acho que isso resulta mais, entendeu? Do que a gente ficar novamente aqui mostrando a tela de como deve ser, né? Débora, Bruno e Plácido, não sei se vocês concordam comigo, mas Tá, eu acho que de mostrar a tela só faltou a parte que você tinha comentado no começo da conversa, Eliane, de falar um pouquinho do calendário, de aceitar se você puder compartilhar de novo o seu e-mail, a sua tela, só para mostrar aquela coisa de aceitar o convite. Aceitar o convite no... Isso, que seria mais da participação no sábado que vem mesmo. Aceitar o convite do Google Meet? Eu tô pensando já, do pessoal já inscrito, a gente precisava comentar disso, né, dessa participação na sala. Tá, a participação no Google Meet, você não está falando do e-mail da Pró-Reitoria? Não, tô falando de depois, tô falando do Google Meet mesmo. Estando inscrito corretamente, tá. Só para esclarecer essa questão do acesso, que na semana que vem pode dar um pouco de confusão de novo. O que a pessoa... Eu acho que ela vai receber o convite do Google Meet, né? A pessoa tem que aceitar, eu acho que é isso, para poder participar das oficinas aos sábados. Tá. Então, deixa eu abrir aqui, eu estou abrindo. Tem 300 mil e-mails, cadê? Eu vou abrir o primeiro que eu encontrei aqui, tá? Do Wilson, né?
Então, vocês estão vendo minha tela? Estou vendo, sim. Então, basicamente, quando você recebe um convite, você vai receber isso aqui assim, tá? Vai estar dizendo uma reunião, no caso, vai Articula Tecnologias, e aí vem escrito aqui, você vai, e aí você clica em sim, e você pode até salvar também no seu Google Agenda. Esse daqui, ele não veio 2, né? Peraí que eu abro o do Wilson. Eu acho que eu vou abrir o do próprio Wilson mesmo, que ele enviou agora há pouco para a gente, né? Eu acho que notificação. Quando clica em sim, já vai para o Google roda Agenda, de conversa. É automático. Isso. É que às vezes aparece 2 sim, né? Aparece um sim e outro sim. Esse é só notificação, porque eu já tinha aceite. Tem que abrir a primeira vez que ele envia. Então, espera aí. Só um segundinho, gente. É que tem realmente muito e-mail aqui, né? Tá, notificação, ainda não é esse. Tem que ser... Professora, quer que eu tente compartilhar a tela aqui? Mostre que eu acho que é para aparecer... Aqui, achei. Desculpa, querido. É para aparecer o convite. Agora eu consegui, ó. Acho que agora eu consegui, né? Ó, vai aparecer assim para vocês. Convite, roda de conversa. No caso, vai aparecer convite, fase 2, oficina. Aí você vem aqui, clica em sim. E depois, embaixo, você clica em sim também. E aí, você automaticamente salva no seu Google Agenda, mas se for Hotmail, não salva no Google Agenda, né? Porque aí vai salvar na agenda do seu... Do que você usa, né? Se é Outlook, o que é, tá vendo? Aí fica salvo no Google Agenda. E aí, você, por exemplo, no dia da reunião, você, que nem hoje, tá aqui, a roda de conversa, aí você, o Google Agenda, clica de conversa e entra direto no link. Ou você pode também ir no e-mail, né? Mas o importante de você clicar em sim é que você, confirmando que você vem, você automaticamente é direcionado para a sala. É isso, Bruno? Ou quem mais falou? Algum aluno falou aí comigo? Se puder ajudar mais? Fiz certinho aqui, queridos? Os cursistas têm alguma dúvida? Eu acho que é isso mesmo, Eliane. Eu tenho a seguinte dúvida. Eu não li dúvida. o chat agora. Desculpa, Eliane. Diga, Dinal. Então, a minha pode dúvida falar, é a seguinte. Eu recebi esse e-mail com um convite para esta roda de conversas. Isso. A gente vai continuar usando esse mesmo endereço para as outras aulas, a segunda fase, ou você vai mandar um e-mail como este e a gente vai aceitar e aí passa a participar dela? Eu posso pedir para a Débora fazer uma duplicação do link, e aí pode permanecer o mesmo link. Se for ficar mais fácil, eu acho que era melhor, entendeu, Débora? Na próxima, a gente usar esse mesmo link. Tá aí, se alguém tiver dificuldade, Dinaldo, aí a pessoa pode recuperar esse e-mail da roda de conversa ou o próximo que nós vamos enviar. Mas o link vai ser o mesmo, tá bom? Perfeito, legal. Eu acho que daí pode ser que facilite para, nessa primeira fase em que vocês ainda estão com dificuldade, alguns, não ter problema. Pode ser assim, Bruno, Plácido? Tudo bem. Eu não sei, porque temos um monte de convidados aqui que talvez não vão fazer a fase 2, então não sei se vai dar problema isso, né? Vai estar no mesmo link, todo mundo pode ter acesso aí. Mas, no primeiro instante, a gente pode manter o link e depois, se for necessário, cria um outro, né? Por enquanto, pode deixar esse. Eu acho que quando duplica o evento, você pode duplicar com os convidados ou sem, se não me engano. Não tenho certeza. Tem que verificar isso. Mas aí, qualquer coisa, a gente apaga. Ou convida também, porque eu estava pensando na próxima aula do Google Doc, a gente deixar aberta e depois aí sim fechar, entendeu? Igual a gente fez o semestre passado, sabe, Bruno? Mas o deixar aberto tem o risco da invasão de novo, então eu acho melhor a gente tomar um pouco mais de cuidado.
Aberto, o que eu digo assim, a gente, por exemplo, aceitar esses alunos da fase 1, e aí eles se inscrevem. Damos o maior prazo para eles se inscreverem, porque tem gente que ainda não se inscreveu. Tá, bom, acho que a gente pode conversar em particular, depois a gente acerta isso entre a gente. Para o pessoal, vocês vão receber um outro e-mail com a confirmação de como é que vai ser esse acesso. Tem 2 pessoas com a mão levantada, a Miriam, acho que a Ana Maria, ela desistiu de falar. Não, eu levantei só aquela hora mesmo, desculpa, eu não sei o que está acontecendo, que está aparecendo. Só apertar na mãozinha de novo, que daí ela, tá bom. recolhe. Tá, obrigada. Tem a Ana Maria, então. Imagina, fique à vontade. Ana Maria. Está com a mão levantada aí. Ana? Agora não está mais. Não. Eu acho que era isso. Ana, você quer falar, Ana Maria? Liga o microfone. Ai, desculpa, tá vendo? Tá vendo, né? Olha que bobeira. É o seguinte, você acha que eu vou conseguir participar dessa segunda fase? Que eu gostaria muito de fazer as oficinas, mas você sabe que eu não participei dessa primeira etapa, né? Porque eu estava com problemas. Sim, então, eu acho assim, Ana, a gente ainda vai ter uma semana eu acho que para os alunos conseguirem fazer a primeira fase, entendeu? Irem lá nos formulários e fazer. O que a gente não consegue garantir é essa questão da roda de conversa novamente, mas eu acho que a gente pode assessorar vocês. Porque tem gente que está nos procurando agora para conseguir fazer a primeira fase e a segunda fase. Na segunda fase, a gente recomenda que a pessoa tenha feito a primeira fase, porque senão vai ter muita dificuldade em fazer a segunda. Mas não são tantas horas, entendeu? Eu acho que daria para a Ana fazer. Ou mesmo para outros alunos que estejam na mesma situação, que ainda não tenham... eu vi aqui, porque eu e a Débora, a gente fez um controle das tarefas, né, Débora? Tem alunos que estão aqui hoje que não fizeram as tarefas ainda, só se inscreveram. Então, eu creio que ainda dá tempo de vocês fazerem as tarefas. Se tiverem dúvida, aproveitar essas oficinas, vão estar lá nós, docentes, os outros alunos, né? E a gente pode tentar vos ajudar. Porque a ideia é essa, é uma rede, né, uma comunidade de aprendizagem para a gente aprender juntos. E os alunos, vocês viram, os próprios alunos da Unifesp também estão aprendendo, porque por mais que tenha coisas básicas, como o Alex falou, que vocês já usam, mas nós temos alunos da Unifesp que não sabem ainda fazer cartaz, não sabem fazer o Excel, não sabem, e eles também estão aprendendo. Então, por isso que eu chamo isso de uma comunidade de aprendizagem. Eu aprendi muito desde a primeira edição desse curso, continuo aprendendo, né? Hoje mesmo tirei dúvidas aqui do WhatsApp, uso o WhatsApp um montão. Então, eu acho que não teria problema, entendeu, Ana? Tá. E aí você acha que esses formulários, eu falo com a Débora? Sim, aí a gente vai te explicar em privado. A gente tem o grupo para a gente poder pôr mensagens lá gerais, mas aí em privado a gente tem falado com os alunos. E temos cursistas, temos alunos da Unifesp também no grupo que nos ajudam, que a Camila, o Renato, eu vi que entrou agora no grupo, e tem outros alunos lá no grupo que também, às vezes, nos ajudam a responder alguma coisa. Não sei se a Camila quer falar alguma coisa, eu vi que ela entrou. Camila Santos, né? Que tem estado no grupo dos cursistas. Dá para me escutar? Dá sim, meu amor, dá sim. Eu tô lá no grupo e vocês podem perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem, sobre a fase 1 principalmente, porque eu estava acompanhando, e sobre os formulários também. Eu tô lá para gerir vocês um pouquinho assim nessa questão. Tá bom então, Camila, obrigada. Obrigada, viu? Bruno, Wilson, Plácido, tudo bem então? Cursistas, alunos da Unifesp. O Sindema é o nosso apoiador, né? Ele hoje está num evento de doação no Pagu e não pode estar presente. E, certamente no da oficina eles vão estar presentes.
E aí vocês também vão conhecer aí o sindicato, né, dos funcionários públicos de Diadema, alguém representando o sindicato. Eles, inclusive, têm nos apoiado, eles têm pago uma bolsa, né, para um bolsista aqui do Articulações também nos ajudar, porque está sendo muito trabalho mesmo da gestão, né, que a Débora e a Tamara estão fazendo, né. Eu acho que era isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Daí a gente encerraria, né? Isso. Falta agora um encerramento, né? Seria um espaço para manifestação de quem quisesse, mas eu acho que todos já se manifestaram. Se não tiver nenhuma manifestação, mais seria a encerração, você poderia encerrar a reunião aí. Tá. Fique à vontade. Tudo bem? Mais alguém? Bruno? Débora? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, nada demais, não. Da minha parte também não. Tá. Então, ia pedir depois para o Bruno Plácido e a Camila, e a Débora ficarem um bocadinho. Agora, no final, a gente costuma pedir para quem puder ligar a câmera, né, para a gente conseguir tirar aí um print da nossa tela, né, com todos vocês, como a gente sempre faz, né, nas atividades, a tela, e agradeço. Eu fico sem olhada nessa hora e não consigo. Queria agradecer, né, em nome do Articulações, aí em nome do grupo do Articula Tecnologias, né? Obrigada, Dinaldo. Obrigada, Marcos. Os cursistas aí ligando a câmera, bom ver vocês. Queria agradecer, Renato, aí em nome de todos os alunos da Unifesp também, né? Vocês estão sendo fundamentais. Miriam, obrigada, fundamentais aí para a formação deles. Queria agradecer também os cursistas da Unifesp, né, por toda a dedicação, por agarrar esse projeto extensionista, né, da fase 1. Os alunos da fase 1 da Unifesp, se quiserem seguir com a gente aí no projeto, também estão convidadíssimos, né, a permanecer aí no Articulações, que a gente sempre chama e sempre convida aí para as atividades. Queria agradecer muito aí os meus colegas de trabalho, o Bruno, o Plácido, o Wilson, né, a Débora, a Tamara, o bolsista do Articulações, o Renato, que é nosso bolsista também, né. Agradecer muito a Camila Santos está sendo uma fofa lá no grupo dos cursistas, acho que vocês também já interagiram com ela, e eu acho que era isso. E aí eu acho que a gente dava por encerrada essa roda de conversa, e eu acho que vocês podem ligar o microfone, a gente pode bater palma aí, pelo excelente trabalho e dedicação aí dos cursistas, para a gente aprender juntos e ativar. Obrigada, gente, obrigada. Obrigado a todos. Débora, pode parar a gravação, meu amor? E até a próxima aí. Até, tchau, muito obrigada. Tchau.